Boa noite, irmãos. Nesta noite gostaria de que nós pudéssemos refletir um pouquinho sobre a missão da igreja. João capítulo 15, a partir do verso 15 será nosso ponto de partida para a nossa reflexão desta noite. Eu sei que a igreja ela tem enfrentado as mais diversas situações e desafios para se manter viva neste mundo, para cumprir sua missão. Nós temos um sentido de missão. E é claro que ser igreja no mundo é um grande desafio. Quando o Senhor Jesus nos deixou aqui, Ele sabia perfeitamente que nós estaríamos, com uma missão em um terreno hostil, difícil, complexo, mas Ele não nos deixou sozinho. Ele disse que estaria conosco e também que enviaria o Espírito Santo. E eu parto aqui de João capítulo 15, a partir do verso 15, para refletirmos nesta noite sobre três facetas, ou três particularidades, três maneiras de encarar a missão da igreja. Vamos ler o texto. Jesus está dizendo aos discípulos, Ele diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão, por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, o pecado não tinham, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, Ele que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Podemos orar? Senhor, que o Teu Espírito Santo, aquele enviado pelo Senhor Jesus para testemunhar juntamente conosco, para estar conosco, para ser o nosso auxiliador, o nosso consolador, o nosso orientador, possa iluminar nosso entendimento e coração de maneira que compreendamos qual é a missão do Senhor para nós como igreja, que vivemos neste mundo, um mundo hostil, um mundo que não ama o Pai, não ama o Filho e também não nos ama. E nós queremos que o Teu Espírito nos ensine nesta noite. Vem, Espírito Santo, Tua presença é muito bem-vinda aqui, que o Senhor fale ao nosso coração e nos dê a sabedoria, o discernimento para compreender qual é a Tua vontade, a vontade do Senhor para nós, em nome de Jesus.
Amém. Bom, eu quero, antes de mais nada, dizer que a missão da igreja, aqui nesse texto e em outros textos também, poderá ter outras palavras, mas a missão da igreja, deixada por Jesus aqui neste mundo, basicamente nós podemos defini-la em 3 palavras. A primeira palavra é frutificar. Frutificar, dar frutos. A segunda palavra é amar. E a terceira palavra é testemunhar. Então, gostaria que você guardasse muito bem essas 3 palavras. A primeira palavra, frutificar. A segunda palavra, amar. A terceira palavra, testemunhar. A missão da igreja, ela também é uma missão em relação a 3 realidades, ou nós podemos dizer a 3 objetos. Primeiro, a missão da igreja é uma missão para Deus. Nós somos chamados a frutificar. A segunda missão da igreja é uma missão para si mesma. Em outras palavras, é uma missão que nós executamos entre nós, de uns para com os outros, é amar. E a terceira missão tem a ver com o mundo, testemunhar. Então, a missão da igreja é frutificar para Deus, amar uns aos outros e testemunhar do amor de Deus ao mundo. Basicamente, estas são as 3 missões da igreja. Vamos falar sobre cada uma delas. A primeira está no verso 16. Olha o que Jesus está dizendo aos discípulos. Ele diz assim: olha, eu quero que vocês saibam uma coisa, antes que vocês se enganem, vocês não me escolheram. Na Grécia Antiga, surgiam então os mestres, os chamados filósofos, e as pessoas escolhiam. Digamos que eu estivesse lá, acabei de chegar em Atenas, e eu então procuro saber quem são os mestres, e dentre eles eu escolho. Está lá o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, o outro lá, o Zenão, digamos, e eu olho para eles e falo: gostei mais deste, simpatizei com aquele, vou seguir o pensamento deste. E então os discípulos escolhiam seus mestres. Agora Jesus está dizendo aqui: olha, não foi assim, eu escolhi vocês. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu olhei para vocês e eu escolhi cada um de vocês. Jesus está falando aqui para os 11, especificamente, que sobraram. Judas já havia o abandonado. Mas agora Jesus diz assim: olha, eu escolhi vocês com um propósito. Eu escolhi vocês para que vocês deem frutos. Olha que Jesus está dizendo uma coisa para eles dentro de um contexto. Quando você começa a ler o capítulo 15, você descobre que Jesus usa uma metáfora, ou seja, uma figura de linguagem, onde ele diz assim: olha, existe uma relação muito especial entre o Pai, eu e vocês. Eu sou a videira verdadeira, o Pai é o viticultor, é aquele que planta a videira, é aquele que cuida da videira, é o dono da videira. E vocês são ramos dessa videira. Vocês são enxertados na videira, de maneira que existe um dono, o viticultor, que é o Pai. Existe a videira, aquele tronco básico que está no chão ali, e existem os ramos que foram enxertados na videira. Quem produz fruto não é o viticultor, não é em si, na verdade, a videira ali, mas são os ramos. Os ramos é que são os produtores de frutos. Os frutos nascem nos ramos. A videira alimenta os ramos e os ramos produzem seus frutos. Então Jesus estava dizendo para eles assim: olha, nesta relação entre vocês, eu e o Pai, existem funções claras. O viticultor é aquele que planta a videira, é aquele que cuida da videira. A videira, evidentemente, é aquela que está alimentando os ramos, e os ramos produzem frutos. Agora observem vocês que Jesus está dizendo para os discípulos que, como ramos que eles são, a expectativa do viticultor, que é Deus, o Pai, é que estes ramos produzam frutos.
E os frutos precisam ser condizentes com a planta, com a videira. Uma videira produz uvas. Então, quando a gente começa a pensar aqui, Jesus disse que nós devemos frutificar, mas que espécie de frutos nós devemos dar? Bom, primeiramente, nós precisamos entender que quando a Bíblia fala de frutos, a Bíblia também está enfatizando o resultado, a produção final de algo. E se você parar para pensar, nós cristãos, quando se fala assim, um cristão precisa produzir um fruto que é condizente com a sua natureza, significa que o cristão deve produzir frutos dignos de arrependimento, porque o cristão verdadeiro é uma pessoa arrependida. João Batista pregava o evangelho e dizia para as pessoas: arrependam-se. E na medida em que as pessoas se arrependiam, ele dizia para as pessoas: produzam agora frutos condizentes com esta nova realidade. Arrependidos, vocês estão arrependidos. Qual é o fruto de uma pessoa arrependida? Digamos que uma pessoa tenha feito maldades, tenha sido desonesto, desleal. Imagine lá numa partida de futebol, a pessoa bate no outro, ele se comporta mal, e aí então o técnico chama ele e diz: olha, você já ganhou um amarelo, já chamou, teve uma advertência, você pode ser expulso, você precisa parar com isto, lá no intervalo. Aí então essa pessoa está arrependida, ela diz para o técnico: olha, eu não vou fazer. Não tira eu do time não, eu quero continuar jogando, eu quero jogar o segundo tempo. Então como ele deve vir para o segundo tempo? Mais tranquilo, né? Cabeça mais fresca, não bate mais em ninguém, desvia de cometer falta, né? Tira o corpo se necessário, não entra na maldade. Por quê? Ele está arrependido de ter tido um comportamento inadequado. Se uma pessoa está arrependida, ela produz um fruto diferente daquele que produzia anteriormente. Isso é fruto de arrependimento. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que antes de crermos em Jesus, nós éramos mentirosos. Então, produzir um fruto cristão significa dizer a verdade. Paulo diz isso em Efésios capítulo 4, quando fala assim: o que mentia não mente mais, o que roubava não roube mais, certo? Aquele que vivia irado não fica mais irado, perdoa. Aquele que vivia cheio de ressentimentos, perdoe, e assim por diante. Isto é manifestação de um caráter transformado. Deus espera de nós, essa é a expectativa de Deus para nós, de que nós produzamos frutos condizentes com a nossa nova natureza. Paulo chega a dizer que nós éramos como um zambujeiro, uma erva daninha, uma coisa que só produzia fruto ruim, né? Vocês já viram aquela laranja que faz doce? Ela faz doce com a casca, né? Ninguém consegue chupar aquela laranja é horrível, terrível. Agora imagina que você nasceu aquela laranja, certo? Mas aí então, por um milagre da natureza, Deus o transforma em uma laranja que agora vai produzir uma laranja boa, uma laranja baiana, uma laranja doce, certo? Espera-se então que você produza esta laranja, que a sua produção seja condizente com a sua nova natureza. E a nova natureza é a natureza de Cristo, porque nós somos ramos de uma videira e a videira é Jesus Cristo. Aqui eu paro para nós pensarmos um pouquinho na questão da frutificação. Às vezes, como igreja, nós perdemos de vista que há uma expectativa sobre nós. Imagina então que você planta um pé de uva, certo? Você vai plantar diversas uvas. A sua expectativa é que naquela ocasião da produção das uvas, você tenha uvas. Não é verdade? Então, Deus nos deixou aqui como ramos de uma videira para produzir frutos. Aí Ele espera que nós tenhamos os frutos no momento certo. O salmista diz que aquela boa planta à beira das águas produz o seu fruto na estação própria. Então Deus tem uma expectativa a nosso respeito. Agora para pensar
e tenta imaginar aqui, ir comigo, pensar um pouco sobre a realidade da igreja. Eu digo a igreja brasileira, podemos pensar em tantas outras situações, mas pense o seguinte: a igreja brasileira, será que não perdeu um pouco desta concepção, desta ideia, dessa noção de que estamos aqui neste mundo para produzir frutos? Porque quando você começa a ver a maneira como as pregações têm sido feitas, como as canções têm sido compostas, você descobre que a igreja muitas vezes está falando mais em desfrutar de Deus ou das coisas de Deus, do que apresentar a Deus algo que Deus tem expectativa de receber de nós. Pare para perceber. Quantas vezes a ênfase do pregador é o que Deus tem para te oferecer, o que Deus tem para te dar, o que você pode desfrutar, o que está à sua disposição. Agora parem e pensem: a videira não desfruta do seu próprio fruto? Quem desfruta do fruto da videira é o viticultor. Não é assim? Não é ele que colhe os frutos, não é ele que espreme os frutos, ou manda alguém espremer e toma o vinho, o suco da videira? Ou usufrui de alguma maneira recebendo recursos por isso? Então, Deus espera que produzamos frutos para a sua glória. Mas nós, como igreja brasileira, muitas vezes estamos desejosos de desfrutar o que Deus tem para nós, sem pensarmos que Deus tem uma expectativa de desfrutar algo de nós. Deus é o viticultor, nós somos os ramos. Deus quer frutos. A igreja está aqui para produzir frutos. Nós estamos aqui para que o caráter de Deus se manifeste em nós, para que aquilo que está em Cristo também esteja em nós, os frutos da videira nos ramos. Frutificar para Deus. Nós estamos neste mundo, igreja de Deus, para produzir frutos para a glória de Deus. Antes de mais nada, a igreja existe para Deus. Frutificar é a primeira palavra. Frutificar mais do que desfrutar. É claro que a videira desfruta do cuidado, do carinho, da atenção do viticultor, mas ela tem que ter uma contrapartida, porque se ela não produz fruto, a Bíblia diz que aquele que não produz fruto é arrancado e jogado fora. Por que eu vou ter um pé de vinho ali, uma videira, ela não produz fruto nenhum, ocupando o lugar, eu arranco fora, a ramada inteira. Jogo fora, não tem utilidade. Para quê? Ninguém em são juízo faria isto. Então, nossa missão perante Deus é dar frutos. A segunda missão diz respeito a nós mesmos. Veja o verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. A igreja tem uma missão para com Deus, produzir frutos, mas a igreja tem uma missão para consigo mesma. Como uma sociedade, como uma comunidade, como uma família, Deus tem uma expectativa a nosso respeito de que sejamos uma comunidade fraterna, que nos amemos, que haja entre nós um amor verdadeiro, um amor genuíno. Paulo disse que o amor fraternal seja sincero, seja verdadeiro, genuíno, autêntico. Quando nós nos amamos, nós fazemos com que, em meio a este mundo que é um deserto, haja um oásis de amor. Deus quer que a igreja seja esse ambiente onde as pessoas verdadeiramente se amem. Porque nós vivemos em meio a uma sociedade que se odeia.
se odeia, se tolera. Se você pensa que as pessoas verdadeiramente se amam, você está enganado. Dê uma olhada para a situação política brasileira, por exemplo. Certo? Você descobre que, com o passar do tempo, principalmente aí nas questões de divisão de direita e esquerda, então eles começaram a dizer assim: você é esquerda, você é um esquerdopata. Já coloca que ser esquerda é ser doente. O outro já olha para o camarada, se ele não concorda com aquela posição, você é um direita extremo, você vota no Trump, você é um Bolsonaro na vida, você odeia isso, você odeia aquilo. E aí então começa a haver ódios, intrigas de ambos os lados. Aí quando você fala assim, bom, eu não sou da esquerda, eu também não sou dessa direita, eu não concordo com isso, também não concordo com aquilo, aí o pessoal da esquerda e o pessoal da direita chama você de isentão. Não tem como escapar, né? Aí você passa a ser odiado pela esquerda e pela direita. Não é assim? Observe como existe uma cultura de ódio no mundo todo, gente. O mundo todo está caminhando para extremos. Na Europa, ou um país é de extrema direita ou é de extrema esquerda. Basicamente é isso. Nos Estados Unidos, está lá a coisa bem esquerda com a Hillary, direita com o Trump. E no Brasil vai essas coisas também nessa mesma direção. Ou você apoia o projeto bolivariano, você é esquerda, ou você é contra e você é direita, e você... assim que vai. Agora, quando a gente olha para a nossa realidade, por exemplo, na nossa cidade também é assim. Lá em Pompeia é aquele negócio, você não pode andar de camisa vermelha na rua, porque aí você é adepto do Partido Vermelho. Se você usa camisa azul, aí você é adepto do Partido Azul. Eu vou usar roxo, né? Eu vou começar a usar roxo, porque aí então, mas daí eu viro isentão, né? Se eu usar preto vai ser melhor. Acho que o negócio, a tendência agora é preto. Então, em meio a esse deserto de ódio, Deus quer que nós sejamos uma comunidade onde haja amor, como se fosse um oásis. Porque Jesus está dizendo aqui, olha, eu ordeno que vocês se amem. Por quê? Gente, o mundo nos odeia. Se você acha que o mundo nos ama, que o mundo gosta da gente, você está enganado. Jesus está dizendo aqui, olha, saibam, se o mundo vos odeia, odiou primeiro a mim. Nesse texto, Jesus vai dizer que o mundo odeia 3 classes: o Pai, a Ele e a nós. O mundo não quer Deus. O mundo não quer Jesus, e o mundo também não quer a igreja. Então saia dessa ideia de que o pessoal gosta de nós somos queridinhos. Coisa nenhuma. Agora, eles nos odeiam, e se nós não nos amarmos, estamos perdidos. Não nos resta outra alternativa, nós precisamos entender essa realidade. Nós somos aqueles que podem desenvolver o verdadeiro amor entre nós. E o verdadeiro amor diz respeito ao cuidado mútuo, ao olhar para o outro como ele é, aceitá-lo como é, com as suas imperfeições, com as suas maneiras equivocadas talvez de pensar, entendendo que se um pensa de uma maneira, o outro pensa de outra maneira, talvez seja questão que aquele tem um esclarecimento, aquele outro não tem, e nós precisamos nos compadecer e um ajudar o outro, de maneira que possamos entender e andar juntos. Agora, se começa a haver hostilidade entre nós, o plano de Deus não vai ser realizado entre nós. Jesus disse em João capítulo 13, você pode ver comigo, 34 e 35, Jesus diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, se você deve amar a pessoa que mora perto da sua casa, seu vizinho como a si mesmo, aqueles que fazem parte da fé cristã, aqueles que creem em Jesus como você,
devem ser objeto do seu amor, como você é objeto do amor de Deus. Jesus disse: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Amar uns aos outros é uma das missões da igreja. Nós estamos aqui para frutificar para Deus, nós estamos aqui para amar uns aos outros. E aí, então, o que concorre com esta missão de amar uns aos outros? Quando a gente olha a realidade da igreja brasileira, a gente descobre o seguinte: como amar não é uma coisa fácil, não é fácil. Se fosse fácil, a gente faria assim com as mãos nas costas, né? Mas amar envolve renúncia, envolve aceitação, envolve paciência, envolve compreensão, envolve muita coisa. Então o que nós fazemos? Ao invés de nós amarmos uns aos outros, nós nos ocupamos com programações. Entendeu a ideia? A igreja está neste mundo para produzir frutos para Deus e para amarmos uns aos outros. Mas aí, ao invés de nos amarmos uns aos outros, nós inventamos um monte de programação. Nada contra você ter uma atividade ou outra atividade. Só que, às vezes, esse monte de atividade que nós desenvolvemos como igreja simplesmente serve para aumentar as nossas diferenças, para torná-las cada vez mais evidentes e para tornar o amor cada vez mais difícil. Aí nós fazemos um monte de atividades, mas em meio a esse monte de atividade não tem amor. Entende? É como, digamos, um casal que janta fora todos os dias. Só que se realmente jantar fora todos os dias contribuir para o amor, tudo bem, que jante fora todos os dias, né? O dinheiro é deles, gastem como quiserem. Só que, geralmente, muitas programações mostram que nós estamos com o foco errado. Nós estamos querendo, às vezes, divertir as pessoas, ocupar as pessoas, para que elas se esqueçam de seus problemas e para que pareça que está tudo bem e a gente realmente não se envolva com elas. Não sente e então ali converse e diga: como está a sua vida? Quais têm sido as suas lutas? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu posso orar por você? Quero estar junto com você. Qual é a sua necessidade? E aí então os laços fraternos vão se aprofundando. Mas para isso nós precisamos às vezes parar com excessivas programações. Muitas atividades. Não é o caso, estou dizendo aqui, pensando mesmo na nossa igreja também, mas a igreja tem programação todos os dias. Não é verdade? Esses dias eu estava lá no Sene, e aí então a diretora chamou um casal, os pais, né, de um determinado adolescente, e aí conversando, ela perguntou assim: mas como é que é a vida de vocês? Falou: a gente vai na igreja. Mas ele também vai? Não, ele não gosta de ir, mas como é que é essa igreja? A igreja tem culto todas as noites. Já pensou? O cara sai da Jacto lá, chega em casa, põe o terninho, igreja. Volta da igreja, dorme, acorda cedinho, vai para Jacto, chega da Jacto, igreja. E aí você pergunta: que vivência esse casal tem com o seu filho adolescente? Nenhum. Absolutamente nenhuma. Agora para pensar, essa igreja tem culto todas as noites. Será que há espaço para o desenvolvimento de relacionamentos genuínos, profundos, entre os irmãos? Se todas as noites a gente tem que se reunir para ficar cantando algumas canções, ouvindo uma mensagem, e aí glória a Deus, aleluia e tudo mais, saindo dali todo mundo vai embora, ninguém praticamente não tem relacionamento. Tenta imaginar uma casa que seja assim. Não há espaço para o amor, gente. Não há espaço para o viver a vida com o outro, a convivência. No entanto, Jesus disse que a nossa missão é uma missão de desenvolver o amor fraternal.
Precisamos repensar nossas programações, repensar nossas reuniões. Quanto elas estão contribuindo para que o amor entre nós aumente? Não é, Hermes? Talvez nós precisássemos fazer isso, uma autocrítica para nós também, como pastores, como dirigentes. Quanto isso está contribuindo para que os irmãos se amem cada vez mais? Quanto para o caráter ser aperfeiçoado para a produção de frutos para a glória de Deus? Em terceiro lugar, a missão da igreja é uma missão também para o mundo. Os 2 últimos versículos, Jesus disse: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Bom, como eu disse, a missão da igreja é uma missão para Deus, é uma missão para si mesmo e é uma missão para o mundo. A missão para Deus, frutificar. A missão para si mesma, amar. A missão para o mundo, testemunhar. Bom, o que é testemunhar? Testemunhar basicamente é dizer o que você viu ou experimentou, certo? Digamos que eu chego para uma pessoa e eu estava, digamos, com uma enfermidade, e eu chego para a pessoa e digo assim: olha, eu estava com esta enfermidade, e aí então me receitaram este remédio, eu tomei esse remédio, eu melhorei, eu fiquei bem. Então eu estou dizendo para você a respeito de uma experiência que eu tive. Digamos que eu tenha visto algo, e eu vi que aquilo aconteceu, e aí então a pessoa chega e diz: você viu o que aconteceu? Eu diria: sim, eu vi o que aconteceu. Aconteceu isto, aquilo e aquilo outro. Isso é testemunhar. É dizer o que você viu ou ouviu. É dizer o que você experimentou. Os discípulos foram chamados por Jesus, e eles foram chamados para andar com Jesus, para ouvir o que Jesus disse, para ver o que Jesus fez, para que quando Jesus fosse embora, eles ficassem aqui no mundo e dissessem às pessoas o que Jesus ensinou e o que Jesus fez. E esta missão também é nossa. A nossa missão é dizer às pessoas o que Jesus disse. É dizer às pessoas o que Jesus fez. Então, quando eu chego para uma pessoa e digo assim: olha, uma certa feita, Jesus estava entrando numa cidade chamada Jericó, e quando ele estava entrando naquela cidade, uma grande multidão estava com ele. E ele foi andando pela cidade, quando de repente um homem de baixa estatura subiu numa árvore e ali ficou esperando, aguardando Jesus passar. E quando Jesus estava passando com a multidão, Jesus ergueu seus olhos, viu aquele homem e disse: Zaqueu, desce, hoje eu quero jantar na sua casa. E o Zaqueu desceu todo contente e feliz e levou Jesus para o jantar em sua casa. E quando ele estava lá jantando com Jesus, conversa vai, conversa vem, o Zaqueu disse: Jesus, eu sou um ladrão, mas eu estou arrependido de ser um ladrão, eu quero ser uma nova pessoa, por isso eu vou adotar uma vida honesta daqui para frente. E aí Jesus, virando-se para ele, disse: olha, hoje chegou salvação nesta casa. Então, quando Jesus chega a uma casa, Jesus traz salvação. Jesus, ele quer chegar na sua casa e trazer salvação para a sua casa. Esta é a mensagem do Evangelho. E as pessoas vão dizer: puxa, é isto? É isto. Quando eu era seminarista, a gente fazia algumas visitas em algumas casas e tal. E eu gostava muito de ler Isaías 53. Lia Isaías 53 e depois eu explicava para a pessoa, dizendo: olha, este aqui que o profeta está falando e tal, é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz para perdão dos seus pecados. É Ele quem te traz pleno perdão, te traz vida eterna. E isto era a mensagem que eu precisava transmitir. A mensagem que eu ouvi, a mensagem que eu transmito, aquela que eu experimentei, então eu contava da minha própria experiência. Isto é testemunhar.
Agora parem para pensar. O que muitas vezes nós somos levados a fazer como igreja? Muitas vezes, esquecendo que a nossa missão é testemunhar, a igreja, ao invés de testemunhar, ela passa a contestar. Contestar não é testemunhar. Discutir com as pessoas. Chega lá, a pessoa fala, isso aqui é assim. Você fala, não é não, está errado. Você está com o pensamento errado. Você é do diabo, você é um endemoniado. Isso é contestação. Não é muitas vezes isso que a igreja tem feito. A igreja, ao invés de ser uma testemunha de Cristo, ela é um advogado de acusação. Você vai lá no tribunal, tem o advogado de defesa, o advogado de acusação, que geralmente é o promotor, né? O juiz, e aí então você é chamado como testemunha, a testemunha responde perguntas, só isso. Uma vez eu fui chamado como testemunha de um cara que esfaqueou o primo. O Hermes lembra dessa história, né? Pereba meteu a faca no primo dele, aí lá fui eu, testemunha, né? Me chamaram como testemunha, e eu cheguei lá, então o advogado de acusação, o promotor, perguntou para mim assim, você viu ele esfaqueando o primo? Eu disse, não. Eu não vi, eu não estava lá no bar do Bola, né? Aí ele disse assim, você conhece o acusado? Eu falei, sim, eu conheço. De onde você o conhece? Eu disse, ele frequenta a igreja, foi algumas vezes na igreja. Você conhece a família dele? Conheço. Você conhece a mãe dele? Conheço. O que você pode dizer a respeito dele? Eu te disse isso e aquilo. Tá bom? É isso? Beleza? Mais perguntas? Não, fui embora. Eu não devo chegar lá como testemunha e fazer a função do advogado de acusação. O promotor é o advogado de acusação. Eu não tenho que chegar lá e dizer, esse rapazinho é um bandido, esse rapazinho fez isso. Também não estou lá para defendê-lo, dizer, ele é bonzinho, ele é um santo, é uma invenção. Isso não é, o testemunha não faz isso, gente. O advogado de defesa pode até dizer que o goleiro Bruno nunca viu que ele disse que matou lá. Mas isso é o advogado de defesa que faz, não é a testemunha. A testemunha, ela diz só aquilo que ela viu, aquilo que ela sabe, aquilo que ela experimentou. Se você é uma testemunha, fale o que você viu, fale o que você experimentou. Basicamente é isso. Então, como igreja, nós estamos neste mundo para dizer às pessoas o que nós ouvimos, o que nós vimos e o que nós experimentamos. Só isto. Não estamos aqui para dizer às pessoas que elas estão condenadas, elas já sabem. Eu não fui lá no tribunal dizer, você esfaqueou seu primo, hein? Ele esfaqueou, ele sabia disso. O mundo não está querendo, não está esperando, ele não vai reagir bem se você disser, vocês são uns bêbados, assassinos, desgraçados. Fala, conta a novidade. Sabe qual é a novidade? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a novidade. A igreja está no mundo para transmitir a mensagem de Deus ao mundo. João capítulo 20, verso 21, olha o que Jesus disse aos discípulos. Confere lá você mesmo. Jesus disse assim para eles, olha, João capítulo 20, verso 21, Jesus diz aos discípulos assim, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos, o lado, 21, eu estou lendo 20. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Nós, igreja, somos enviados ao mundo pelo Pai, assim como o Pai enviou o Filho. E como que o Pai enviou o Filho? Vai lá para João capítulo 3, o texto que eu estava falando. O verso 17, você tem uma compreensão da razão pela qual o Pai enviou o Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Deus não enviou Jesus para condenar o mundo.
certo? Como é que você envia uma pessoa para condenar o condenado? Ou vim aqui para condenar você, o cara, de novo, já estou condenado, não é? O mundo já está condenado pelo seu próprio descaminho. Agora, a Bíblia diz em João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Nós fomos enviados pelo Pai, assim como o Pai enviou o Filho. Então, qual é a nossa missão à luz disso aqui? É simplesmente dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a mensagem da igreja para o mundo. É para dizer ao mundo que apesar do mundo odiar o Pai ama o mundo. É fácil, não é? Simples, não é? Mas pastor, eles vão contestar. Tudo bem, continue falando a mesma mensagem. Eles não vão querer me ouvir, mas não é uma questão deles querer ou não querer ouvir, é uma questão de que nós temos uma missão a desincumbir. Nós temos uma missão a cumprir. A missão é, vai lá e diz para eles que eu os amo. Diz para eles que eles não me amam, mas que eu estou disposto a perdoá-los. Que eu estou disposto a dar pleno perdão a todos eles. Paulo estava no Areópago, em Atos capítulo 17. Paulo disse para aqueles homens que estavam lá, dizendo, mas agora Deus, não levando em consideração os tempos da ignorância, ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Basicamente é isso. Diga para as pessoas, Deus espera que vocês se arrependam. Só isso. Se vocês se arrependerem, Ele estará de braços abertos para recebê-los, como o pai recebe o filho pródigo. Pronto. Não é bater boca. Não é ficar discutindo. Não é ficar ameaçando. Se você não se arrepender, vai cair um meteoro do céu e destruir a terra, e haverá maremotos. E esta mensagem de terror, que mais parece mensagem islâmica do que cristã. Nós estamos aqui para transmitir a mensagem do amor de Deus. Agora eu quero terminar contando, ou tentando pelo menos contar aqui para vocês uma parábola. Vamos imaginar o seguinte, ok? Imaginem um pastor de ovelha. E aqui nessa minha parábola a ovelha fala, tá? Ele chega para a ovelha, ele diz para a ovelha assim, ovelha querida, você sabe que eu sou seu pastor e que eu amo você, não sabe? E a ovelha dirá, sim, com certeza, você provou o seu amor por mim, morreu na cruz por mim, ressuscitou. Aí o pastor diz, muito bem, ovelha, você entendeu a mensagem. Agora, ovelha, eu quero algo de você, certo? Eu quero te dar uma missão. E a ovelha, sim, pois não, você tem direito, né? Olha, eu quero que você saia aqui do redil, que está muito bom aqui, né? Estou cuidando de vocês e tal. Quero que vocês saiam aqui do redil. E você vai lá naquela alcateia. Alcateia, exatamente, lá onde estão os lobos. Vai lá naquele monte de lobos e você vai chegar lá. E você vai dizer assim, senhores lobos, eu tenho uma mensagem do meu pastor para vocês. Aí a ovelha vai dizer, pastor, que missão suicida é essa? Que ideia! Você acha que eu estou inventando? Vai lá em Mateus capítulo 10, verso 16. E veja o que Jesus disse. Mateus 10, verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O que uma ovelha pode esperar de uma missão dessa? Que os lobos fiquem felizes, vão ficar felizes de vê-la, é claro, né? Opa, almoço veio para nós hoje. Ao invés de a gente buscar o almoço veio, né? Chegar à noite é o jantar. Chegar bem cedinho o café da manhã.
Então não importa que hora chega, a ovelha com certeza será bem-vinda para ser devorada. Agora o pastor diz assim: eu quero que você vá lá e diga para eles, aqueles lobos, que eu estou disposto a perdoá-los, estou disposto a transformá-los de lobos em ovelhas. E o lobo que quiser virar ovelha, fala para ele me procurar. Aí a ovelha: mas, Senhor, digamos que eu vá, tá? Estou aqui pensando, não sei, essa ideia é estranha. Digamos que eu vá. Que segurança eu tenho que eu vou estar viva? O pastor vai dizer: nenhuma. É verdade. Verdade. Houve um homem chamado Raimundo Lulo. Ele era um italiano, Raymond Lull. E ele criou um grupo de pessoas que durante as guerras das cruzadas faziam uma cruzada diferente, uma cruzada de evangelização aos muçulmanos. Sabiam disso? Vocês sabiam que todo esse grupo morreu? E o Raimundo Lulo era um homem que conhecia tão bem o islamismo que ele debatia islamismo e cristianismo com os mestres do islamismo. Morreu também. Porque era ovelha que ia no meio dos lobos. Mas ele era uma pessoa tão inteligente e tão respeitada que demorou muito para morrer. Mas os outros morriam tudo. Sabe por quê? Eram ovelhas que foram para o meio dos lobos. Mas foram. A igreja recebeu uma missão de Jesus que tem mais a ver com uma missão suicida do que uma missão bem-sucedida. Aí a ovelha diz: mas Senhor, tá, eu vou lá, eu vou chegar lá, vou falar para os lobos: lobos, o meu pastor falou que ama vocês, que se vocês estiverem dispostos, ele transforma vocês de lobo em ovelha, e quem quiser se arrepender pode procurar ele, que ele está de braços abertos. E os lobos ficou louco. Vai dizer para eles: nós odiamos o seu pastor. Jesus está dizendo isso: odeiam o Pai, odeiam a mim, odeiam a vocês também. Vocês têm o meu cheiro. Só de sentir o meu cheiro, eles já arranjam os dentes, eles querem estraçalhar vocês. Mas Jesus está dizendo: olha, eu quero que você vá. E se você morrer, morra dizendo para eles que eu amo eles. Entendeu? A igreja não está aqui para ficar desfrutando das bênçãos de Deus, embora muitas vezes se fale isso. A igreja não está neste mundo para ficar aí esbanjando ostentação. Funkeiro tem ostentação. Igreja não tem que ter ostentação, gente. Igreja está aqui para frutificar. Igreja está aqui para amar. Igreja está aqui para testemunhar do amor de Deus a um mundo que odeia a si mesmo e a nós, e a Deus, e a Jesus. Um mundo de ódio, nós precisamos ser um oásis de amor. E ao invés de ficarmos batendo boca, nós devemos testemunhar do amor de Deus. A ovelha vai lá e testemunha para os lobos matam a ovelha, mas o testemunho foi dado. Não foi isso que aconteceu com Estevão? Estevão foi lá e deu um testemunho. Paulo chamou os lobos, o macho alfa daquela alcateia, chamou os outros e falou: morde ele. Estevão foi mordido até a morte por meio das pedras. Estevão, quando estava morrendo, disse: perdoa, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Olha para eles, perdoa eles. E depois Deus converteu o chefe da alcateia. Transformou o lobo Saulo em ovelha Paulo. Entendeu a missão de Deus? Estevão era uma ovelha que foi berrar no meio da alcateia e morreu. Mas a mensagem foi transmitida.
O mundo ouviu aquele testemunho. Quando na verdade nós estamos aqui preocupados em desfrutar das bênçãos de Deus, Deus está esperando de nós frutos. Deus está esperando não um monte de programação, mas que nos amemos uns aos outros. E Deus está esperando que o mundo saiba que Deus o ama. Que as pessoas que estão neste mundo vivendo em meio a um ódio terrível saibam que Deus os ama. E nós somos as ovelhas enviadas para o meio dos lobos para testemunhar do amor de Deus por eles. Entendeu por que vocês estão aqui? Entendeu a razão desta igreja? Se esta igreja não estiver frutificando, se esta igreja não estiver desenvolvendo o amor fraternal, se esta igreja não estiver testemunhando a esta comunidade, esta igreja está falhando gravemente com a sua missão. Mas se essa igreja está aqui produzindo frutos para a glória de Deus, se essa igreja está aqui desenvolvendo e fazendo o amor fraternal crescer mais e mais, se esta igreja está aqui testemunhando às pessoas que Deus as ama, que Deus as perdoa, mesmo quando elas estiverem rangendo os dentes, o testemunho está sendo dado. Esta igreja está aqui cumprindo a missão de Deus para ela. Gostaria que você curvasse sua fronte e como igreja pensássemos como estamos cumprindo a nossa missão. Será que nós estamos mais preocupados em desfrutar das bênçãos de Deus do que produzir frutos dignos de arrependimento? Será que estamos nos entupindo de programações e esquecendo que o objetivo de Deus é que o amor entre nós cresça dia após dia? Será que estamos constantemente contestando o mundo, protestando como se fôssemos advogados de acusação? Ou nós estamos aqui testemunhando do amor de Deus para com todos os pecadores, a fim de que eles sejam perdoados, restaurados, reconciliados com Deus? Como igreja, estamos desenvolvendo nossa missão? Estamos sendo fiéis?